Fala rapaziada, beleza? Hoje a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal Logos. E o título é Desmascarando Mentiras sobre Charlie Kirk. Para quem não sabe, Charlie Kirk é um jovem de direita. Era um jovem de direita que morreu nos Estados Unidos, assassinado há uns 2, 3 dias atrás, mais ou menos. E muito está se falando sobre esse caso no mundo todo, ou quase o mundo todo, né? A gente vai estar reagindo aqui aos conteúdos tragos pelo canal Logos aqui agora. E vamos ver, ao decorrer do vídeo a gente vai dar nossa opinião, tá, e tudo. Se você tiver uma opinião formada ou formou alguma opinião depois do vídeo, pode deixar nos comentários aí, fé. Já peço desde já que vocês deixem o likezão, compartilhem, ajuda aí a aumentar a visualização do canal, a aumentar os inscritos, tá, e tudo. E é nóis, vambora. Calma aí. Desde um cara da extrema-direita ligado à invasão do Capitólio até a suspeita de que a morte dele tenha sido só uma cortina de fumaças para esconder algo maior. Depois desse acontecimento brutal, eu investiguei todas as mentiras espalhadas sobre o assassinato de Charlie Kirk. Chega de aguentar ser chamado de extremista como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí, o Charles Kirk era um militante da extrema-direita, fascistoide. Pegaram o Já não tem respeito nem pelo cara que morreu, né, mano? A imprensa fez isso com o cadáver dele. Veja só, essas são as notícias. Ele é um extremista, logo talvez seja justificável você matar um cara como ele. É ou não é? Milhões de pessoas comentando. Hoje em dia tá bem assim mesmo, né, mano? Hoje em dia as pessoas não precisam nem de motivo pra matar. Essa é a realidade. A realidade que a gente tá vivendo é essa. As pessoas não precisam nem de motivo pra matar. Se a pessoa não vai com a sua cara, mete uma bala na sua cabeça, mete uma facada no seu peito, foda-se. E fica por isso. O que é muito triste, tá? O que é muito triste. Tempos, a maioria querendo expressar sua indignação, raiva e tristeza perante a morte de um pai de família que lutava pelos seus ideais. Porém, no meio dessa história, diversas mentiras revoltantes foram contadas sobre... Agora imagina o coração dessa mulher, esposa dele, ao descobrir a perda do marido dela. O coração e a mente dessas crianças que vão crescer sabendo que o pai foi assassinado no meio da rua. E é assim, mano, mesmo que ele não fosse um pai de família, mesmo que ele não fosse um marido, ainda assim é uma vida, velho. É uma vida. As pessoas estão perdendo a noção da realidade, velho. Charlie Kirk, além de inúmeros esquemas que poucas pessoas perceberam até agora, ou talvez tenham percebido, mas não tiveram coragem de falar. Para chegarmos às mentiras mais pesadas, de quais entidades podem estar por trás de uma morte tão cruel, você precisa entender onde as grandes mentiras começam na mídia. Mentira 1. A imprensa Com certeza. suja. Que a mídia americana ficou anos e anos chamando ele de extrema direita. Como o discurso dessa galera promove o verdadeiro ódio e favorece acontecimentos trágicos como esse de ontem. Quando ele fala joyfully, né, de uma forma até alegre, conversando com as pessoas, não era bem assim, né? Vamos deixar também muito claro isso. Polêmicas como essa ele tem para dar e vender, ou tinha para dar e vender. Inclusive, é um defensor das armas. Esse é um ponto também fundamental do discurso de Charlie Kirk, que sim, era um defensor das armas. O cara é defensor das armas, vamos matar ele. Só brasileiro mesmo, né, pra falar essas merdas. Casos, o como você fala importa muito mais do que o que você fala. Eu sei que o que ele quis dizer, ele não foi que, é porque ele é defensor das armas, vamos matar ele. Não, não é isso. O que ele quis dizer é que o cara é defensor de armas, então é suspeito. Nada a ver, porra. O que tem a ver uma coisa com outra? É proposital e é sujo como se reduz a morte de uma pessoa que pregava o livre debate de ideias a uma espécie de extremista. Foda o que aconteceu com você. Tudo o que importa é que você esteja do lado político deles. Nesse caso, Kirk era um grande problema. Charlie Kirk não foi apenas mais um nome na política americana. Foi um jovem que transformou a raiva silenciosa da juventude conservadora em um movimento nacional. Aos 18 anos, ele fundou a Turning Point USA, uma organização que visava quebrar imposições do progressismo nas universidades. Ele era a favor do armamento da população, contra o aborto e, principalmente, contra a cultura woke, o que rapidamente fez com que a sua oposição colocasse um alvo em suas costas. A ideia dele era realmente combater militantes, porém, um combate de ideias, de argumentos. Dizem que quando faltam argumentos, o que sobra é resolver na porrada. Do outro lado, é comum vermos situações de violência, facada de Bolsonaro, tiro em Trump, entre diversos outros atentados. Talvez ainda tem retardado que chega e fala que aquela facada que o Bolsonaro levou era tudo plano pra ele poder se eleger. Vai tomar no seu cu, meu amigo.
cara quase morreu. E tem retardado que fala uma merda dessa. Assim, ou até apelar para a violência seja a única saída desse viés político. Pena que apesar de conseguirem enganar algumas pessoas com essa mentira, a verdade facilmente aparece. Existem outras duas grandes mentiras sobre o caso de Charlie Kirk em que as respostas não surgem tão rápido assim. Precisamos investigar mais a fundo para entender. Mentira 2. A falsa vitória. Enquanto muitos usuários de mídia social expressaram sua tristeza e horror pelo falecimento de Kirk, milhares de usuários doentes também inundaram as redes sociais para comemorar o falecimento do cofundador da Turning Point USA. Tinham pessoas lá de um partido, que lá eles chamam de Partido Liberal, e aplaudiram quando isso aconteceu. Pessoas comemorando, mano, a morte do cara. As reações variaram de memes debochados a aplausos abertos. Agora imagina vocês. Imagina ser um parente de vocês, um pai, um irmão, um tio, independente de quem seja. E você vê esse monte de gente comemorando a morte dele. Bata palmas se você se importa. Uma usuária compartilhou um vídeo dela mesma dançando com uma legenda que dizia: Charlie Kirk levou um tiro no pescoço. Isso é motivo para comemorar. Jovens e esse pessoal achando que tá arrasando, né, fazendo isso. Zombando a morte de Kirk. Até aí não dá pra esperar muita coisa boa dessa galera. Até comunistas brasileiros como Jones Manuel fizeram uma piadinha dessa situação. Comemorar a morte de um dos principais opositores, apesar de ser totalmente asqueroso, parece fazer sentido. Até porque um dos seus grandes rivais, com milhões de seguidores, que lotava universidades com seu programa, agora tá morto e não pode mais fazer o que fazia. Parece uma grande vantagem para esses progressistas, mas isso é uma mentira. E as estratégias de guerra já explicavam isso há décadas atrás. Isso porque Charlie Kirk não foi só mais um opositor que morreu, por muito menos, guerras civis já começaram. Se você prestar bem atenção, Donald Trump fez o seu pronunciamento sobre o caso e logo depois dos pesares, as suas palavras foram de raiva. Por anos, aqueles da esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje. E isso precisa parar agora mesmo. Não foi só um cara de direita que morreu. Foi um pai de família, 2 filhos pequenos, uma esposa, jovem e líder de um grande movimento político. No dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Arquiduque Francisco Ferdinando, foi O responsável pelo crime foi Gavrilo Princip, um jovem sérvio bósnio de apenas 19 anos. Esse foi o gatilho que deu início à Primeira Guerra Mundial. A tensão vem se elevando cada vez mais nos Estados Unidos. Será que no meio de tudo isso, a morte de um cara como Charlie Kirk realmente significa uma vitória? O assassino de 22 anos foi preso. É um cara experiente, se for a 150 metros em diante, são pessoas que não trabalham sozinhas, né? Sempre vai ter um sniper e outro cara junto com ele, porque ele vai ter um telêmetro para indicar a distância, o tempo, o vento, a temperatura, o tempo que vai chegar ao alvo. No momento em que você assiste esse vídeo, tudo isso já pode ter sido esclarecido pelas investigações. Porém, uma mentira que não pode ser deixada para trás são dos supostos suspeitos no primeiro momento foram presos e logo depois foram soltos. Será que esses caras realmente eram inocentes? Por que foram atrás de um velhinho daqueles até com as calças caindo? Assim como em grandes guerras, quem executa um opositor geralmente é só um peão, é só uma peça em um tabuleiro de xadrez muito maior. Exatamente. Talvez o foco precise estar em quem está por trás disso, em quem são os possíveis mandantes desse crime. Mentira 3. Quem é o verdadeiro inimigo? Isso me causou uma revolta. Quem vocês acham que é? Os maiores inimigos que a gente tem é a mediação, velho. É quem expõe tudo. Por quê? Porque o ser humano tá todo santo dia vendo notícia, mano. Se não é na TV, é no YouTube, é no Instagram, é no Facebook, é no Twitter, que não é mais Twitter, é o X. E as mediações, mano. Até quando nós vamos aguentar? E, aliás, essa mídia marrom que distorce os fatos, extremista não é quem assassinou, não. Extremista é o pai de família de 31 anos. Exatamente. Os caras estão chamando de extremista o cara que foi morto, mas o cara que matou, não. Ele não é extremista. Mano, chega a ser ridículo. Posso ter conversar. Eu não quero aceitar isso.
Eu não quero ficar numa posição passiva em que um lado pode muito e o outro lado não pode nada. Todas as vezes que você tem um martírio, o sangue dos mártires é o que faz o cristianismo crescer. Sempre foi assim. Por causa dele, centenas e centenas de debatedores do nível dele. Era um debate socrático que encurralava os sofistas esquerdistas, deixava eles sem argumento, e a esquerda não tolera isso, porque ela não está aberta à realidade, ela está presa na bolha ideológica. Sim, exatamente. Exatamente. Eles não estão abrindo os olhos para enxergar a realidade da coisa, tá ligado? Contra democratas, direita contra esquerda, Bolsonaro contra Lula, 30 conservadores contra um comunista, 30 comunistas contra um conservador. Parece que tudo que você vê e assiste ultimamente te leva a crer que existe um nós contra eles. E acredite se quiser, Exatamente. É muito difícil dizer isso, porque diante de uma situação como essa de Charlie Kirk, a raiva domina, você fica indignado, você tem esse sentimento. E aí, sabe quem que tá me lembrando isso aí? Esse rapaz? Nicolas Ferreira. Cara, quem acompanha a política sabe muito bem como que o Nicolas Ferreira é. Mediante a todos os fatos que foram trazidos aqui. Quem vocês acham que se enquadra com essa realidade? Um rapaz jovem, de direita, que luta pelos jovens. É o Nicolas Ferreira desenhado, mano. Então, assim, é questão de abrir o olho, né, rapaziada? Vingança, mas é exatamente aí que você cai na armadilha. Durante muitos anos, o próprio Estados Unidos se tornou mestre na estratégia de dividir para conquistar, uma das mais eficazes e poderosas estratégias de guerra. E é aí que mora a maior mentira contada até agora. Pense em você, andando com a sua tribo há milhares de anos atrás no meio de uma savana. Vocês avistam um grupo de porcos do mato. Apesar da sua boa carne, eles andam em bando e conseguem morder, se defender da sua tribo. Logo, o jeito mais inteligente de conseguir a sua janta é dividir nesses porcos para então capturar um com mais facilidade. Na guerra, isso também acontece. Hoje em dia as coisas não são mais resolvidas só nas trincheiras. As guerras acontecem silenciosamente. Antes, um povo era unido, todos discutindo ideias que podiam fortificar a nação. Agora, cada vez mais, um é inimigo do outro. Um grande império vai se destruindo de dentro para fora, sem que nenhuma bomba precise ser lançada. Apenas algumas ideologias implantadas na juventude, algumas ONGs duvidosas patrocinadas, a mídia jogando um contra o outro, e você começa a ver a polarização acontecendo, a ponto de um americano assassinar outro americano brutalmente. Perceba como é muito claro a grande mídia se posicionando de uma forma proposital para gerar revolta, para alimentar ainda mais essa raiva entre as oposições. Essa é a grande mentira dessa história. É difícil dizer isso, mas o que o verdadeiro inimigo quer é que nós odiemos eles. Dizem que quando uma gripezinha bate nos Estados Unidos, uma pneumonia chega aqui no Brasil. Nicolas Ferreira foi ameaçado logo depois da morte de Charlie Kirk. Se você pensa que as mentiras... Nicolas Ferreira foi ameaçado de morte após a morte do Charlie Kirk. E aí eu falei que eles pareciam? É realidade, mano. É realidade. É realidade. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Quem é de direita, dialoga. Quem é de esquerda, ataca. Fato, fato. E sempre vão, as mídias sempre vão passar pano pra quem é de esquerda. Sempre. Vocês podem ver, mano. A Globo é a primeira. Quando a direita fez as manifestações, o que aconteceu? A Globo falou que ele estava vandalizando e não sei o que não sei o que não sei o que. Quando foi a esquerda que fez a manifestação, mesmo destruindo tudo, a Globo fez o quê? Os manifestantes estão protestando contra que não sei o que. Ou seja, quando é a direita, estão vandalizando. Quando é a esquerda, é manifestação. Caso não podem piorar, existem algumas pessoas dizendo que Charlie mereceu ser morto. Afinal de contas, ele defendia a liberação das armas, o armamento da população. E essa mentira até parece fazer sentido. Afinal, ele morre exatamente no momento em que ele estava falando sobre o tema das armas por um tiro no pescoço. Porém, lembre-se que armas não matam pessoas, e sim pessoas matam pessoas. A arma não vai se atirar sozinha. O carro não vai te atropelar sozinho. Uma colher não vai te matar sozinho. Quem faz isso é a pessoa que está utilizando essa mesma coisa. Uma pessoa consegue matar outra com uma colher. Consegue matar outra atropelada. Consegue matar outra com um tiro.
Então o problema não são as armas, o problema é quem tá atrás dessa arma, sabe? E assim, como eu tinha falado no início lá, que tem se o cara é defensor de armas? Eu também sou, mano. Eu acredito que deva sim, a população deve se armar sim, pra quando aquele vagabundo vir te roubar, ele ter noção de que você pode estar armado. E a pessoa tá achando o quê? Que ela vai pagar R$20 numa arma? Meu amigo, uma arma é cara, filho. Uma PTzinha, uma pistolinha, é R$9.000. Entende? Então não é uma coisa que você vai achar aqui na esquina. O pessoal tá achando que vai armar a população, todo mundo vai andar com a arma pra cima. Não. A pessoa vai ter o porte de arma. Mas não significa que todo mundo vai ter isso aí. A questão é, o bandido antes de vir te roubar, ele vai pensar 2 vezes, porque ele não sabe se você tá armado. Violentas com armas matam outras pessoas. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia, querendo esfolar o patrão. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. As estatísticas mostram que quem mais critica a posse de arma é, na verdade, quem mais pratica violência. Não precisaram nem de trocar um tiro sequer para quase Bolsonaro. Exatamente. Ou sem armamento. Esse não tipo precisou de de uma arma de acontece fogo. quando alguém tá mal intencionado. Trump também foi vítima disso. A lista vai se estendendo e, mais uma vez, o nós contra eles é incentivado. Se isso fez sentido para você, assista o vídeo em sua tela, onde eu te mostro como essa violência acontece no Brasil, através de uma das maiores facções do mundo. Te vejo lá. Rapaziada, essa é a realidade do Brasil hoje. Não tem muito o que falar. Todo mundo acompanhou aí, viu os conteúdos dos tragos aqui. Até mesmo aquelas pessoas inocentes conseguem entender o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão se separando umas das outras, isso é fato. E assim, eu fico feliz que as pessoas abriram os olhos para a política. Só que ao mesmo tempo isso é ruim porque estão se separando, entende? Muita gente está comemorando que o Lula está na presidência. Muita gente está comemorando que o Moraes está fazendo tudo o que está fazendo. Só que é aquilo. Se eles têm capacidade de fazer isso daí com o ex-presidente da República, com a mediação que tem, com o público que tem, na frente de todo mundo, o que garante que eles não farão isso daí com você?